Olá, meu nome é Stephanie, eu sou formada em Letras e Pedagogia e hoje a gente vai continuar a nossa videoaula falando sobre o movimento, movimentos. Quando eu falo a palavra maçã, 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 como que é a maçã que veio na sua mente agora? Ela é vermelha ou ela é verde? Ela está mordida, ela é pequenininha, ela é grande, ela está cortada? Como que é a maçã que você imaginou? Esse conceito de entender que cada pessoa pensa de uma forma diferente é extremamente vital quando a gente fala do construtivismo. Tudo na nossa vida a gente pensa de formas diferentes e a gente sente também. A gente não consegue sentir o que a outra pessoa sente também. Isso a gente tem que levar para a sala de aula. A abordagem construtivista fala exatamente disso. E ela diz também que quando você imagina, por exemplo, a maçã cortada, quem é que cortava a maçã para você? Era você mesmo? Ou era a sua avó naquela tarde, bem tardezinha assim, que você queria comer alguma coisa antes da janta e ela fala que não vai te servir algo antes da janta e aí ela te dá aquela maçã cortadinha para você comer na varanda enquanto você vê as crianças brincando na rua? Então, isso é o construtivismo. É você aprender as coisas através da vivência, de experiências e também tem normalmente sempre a emoção ligado. Mas por que eu tô falando do construtivismo? Se você lembra da outra aula e se você lê o material de apoio, você viu que a gente falou bastante do Paulo Freire. E o Paulo Freire fala muito do construtivismo, dessa ideia de você vivenciar a sala de aula, vivenciar o conhecimento e construir, fazer esse processo de construção. Aqui eu trouxe até uma charge do Calvin, que ele fala assim, notas? Nós estamos sendo avaliados? E aí ela fala, claro, seu idiota, o que você achava? E eles não dão nenhum semestre para praticar? Então, às vezes a gente sente tem esse sentimento, né? Ainda mais na faculdade. A gente tá ali, o professor tá fazendo aulas assim, né? Expositivas. Só ele fala, só ele tá certo. Quase nunca tem um professor que pede que a gente participe da aula e responda algumas perguntas e possa acrescentar alguma coisa, não é mesmo? E aí quando a gente vê, a gente já tem uma prova para fazer. E quando é que a gente pratica esse conhecimento? E quando que a gente também descobre que a gente quer aprender esse conhecimento? Aí está a palavra-chave do construtivismo. Normalmente, as escolas construtivistas, elas perguntam para a criança o que ela quer aprender. Ou ela observa que a criança... por exemplo, eu tive uma turma que as crianças estavam brincando muito com uma folha de uma árvore, que agora eu não vou lembrar o nome, é uma árvore que ela tem uma noz, essa folha. E quando você joga, ela rodopia. Então eu observei que as crianças estavam brincando muito disso e elas chamou a folha de folha helicóptero. E aí a gente começou a estudar então a gravidade, isso com crianças de 5 anos. Então a gente começou a ver e a construir esse conhecimento do que é a gravidade, por que existe a gravidade, por que as coisas caem, são pesadas, são mais leves. Então esse é um conhecimento que parte das crianças e das observações do professor. Lembrando que a gente tem que observar e registrar o tempo todo. Uma pessoa muito importante que falava sobre o construtivismo é o Levi Vygotsky. E até eu trouxe uma frase dele, o saber que não vem da experiência não é realmente saber. O Vygotsky, ele acredita também bastante no socioconstrutivismo. E o que é isso? Ele diz que para a criança, para o adulto, para a pessoa desenvolver, ela precisa de interação com o ambiente e com uma outra pessoa. Ela só desenvolve quando ela interage, quando ela conversa, quando ela brinca, quando ela faz alguma coisa, quando o ambiente se transforma para que ela aprenda alguma coisa. Então, ele traz esse saber para nós. E aí nós temos Maria Montessori, que diz: nunca ajude uma criança em uma tarefa que ela se sente que pode realizar sozinha. Maria Montessori, apesar de ser um pouquinho mais antiga, ela também fala da questão do construtivismo. E ela diz que a criança ela precisa trabalhar sozinha, individual. Quando eu digo trabalho, não é que ela está colocando as crianças para trabalhar. Maria Montessori começou o estudo dela, que ela era doutora, ela começou o estudo dela numa casa com crianças com deficiências mentais e físicas. E a partir
dessas observações, das experiências que ela fazia com as crianças, ela criou o método dela. E ela diz que o método tem que vir para a criança para libertar ela, tem que ser um método para a vida. Ela não tem que aprender a potência, né, na matemática só por aprender. Ela tem que entender para que serve aquilo, para que ela vai usar. Ela tem uma parte do método dela que ela chama de vida prática, que ela cria vários metas, objetivos que a criança vai fazendo, né? Vai concluindo para que ela consiga viver. Então ela fala que é um método que ela cria, né, que ela fez esse estudo, é para a vida. E a gente nunca tem que atrapalhar uma criança enquanto ela está fazendo esse trabalho. Quando ela diz trabalho, são os materiais montessorianos que ela cria com a ajuda de um marceneiro e outras pessoas para que a criança desenvolva algumas habilidades. E ela diz que esse momento, esse movimento de construção é a criança e o objeto, ninguém pode interromper. Que a gente tem que respeitar, é um momento muito importante e que a criança pode repetir aquilo várias vezes para que aquele conhecimento seja construído. Então, outra pessoa extremamente importante que a gente pode fazer algumas leituras, assistir alguns vídeos na internet, super faço essa sugestão para você. Obrigada e até a próxima aula!